Lá em dezembro de 2012, muita gente estava surtando com a ideia de que o mundo poderia acabar em algum evento catastrófico. E tudo isso por causa do famoso calendário maia. Esse antigo método de marcar o tempo foi alvo de especulações sem fim, mas um dos seus maiores mistérios era sem dúvida uma contagem de 819 dias encontrada em algumas versões do calendário. Ninguém conseguia explicar por que ela existia ou como funcionava, até recentemente, quando um grupo de pesquisadores de Cambridge pode ter finalmente decifrado o código. Primeiro de tudo, como funciona o calendário maia? O sistema que a civilização maia usava para contar os dias era baseado em algo que hoje chamamos de roda calendárica. Pense nisso como 3 engrenagens interligadas. São 3 ciclos funcionando juntos. O primeiro é um ano solar de 365 dias, conhecido como Hab. O segundo é um ciclo de 20 nomes. E o terceiro é um ciclo de 13 números, que formam um calendário sagrado de 260 dias, chamado Tzolk'in. Assim como a gente diria algo como 25 de dezembro de 2025, eles nomeavam seus dias com base em como esses 3 ciclos se alinhavam. Por exemplo, aqui temos o dia 3 Manique e o 14º do mês Roque. Leva 52 anos para que os 3 ciclos se alinhem da mesma forma novamente. A partir desse momento, os dias começam a se repetir continuamente. Mas é aqui que as coisas começam a ficar mais complicadas e misteriosas. Em alguns monumentos maias, também encontramos inscrições enigmáticas que apontam para a existência de outro ciclo, a contagem de 819 dias. Existem cerca de 20 exemplos dessas inscrições, encontradas principalmente em lugares como Palenque e Yaxchilán, no México. Então, não parecia nada aleatório, e esse calendário devia estar escondendo um grande segredo. Pesquisas iniciais mostraram que o ciclo de 819 dias era representado por uma das 4 cores e pelos pontos cardeais associados a elas. O preto estava ligado ao oeste, o vermelho ao leste, o branco ao norte e o amarelo ao sul. Os pesquisadores também descobriram que esse período de tempo podia ser dividido em 3 ciclos menores, um de 9 dias, um de 7 dias e um de 13 dias. Multiplicando todos eles, você chega a 819 dias. Bem legal, mas por que eles faziam isso? Esse esquema de cores e os 3 ciclos pareciam ser um nível básico de interpretação, e os especialistas tinham quase certeza de que o verdadeiro propósito ainda estava escondido de nós. Outra coisa que os pesquisadores notaram é que essa contagem estranha de dias era geralmente mostrada usando um glifo largo seguido de um número. Mas em alguns casos, eles também adicionavam um glifo representando o Kawil. Esse era um poderoso deus maia, frequentemente associado à criação e ao relâmpago. Ele geralmente era simbolizado por uma tocha saindo da testa, representando a centelha da vida. Mas nos anos 90, um estudo sugeriu que quando a inscrição de Kawil mostrava fumaça e fogo saindo de sua testa, isso poderia na verdade representar os planetas Júpiter ou Saturno, ou talvez até os dois. Peraí, isso significa que a contagem de 819 dias poderia estar ligada a ambos os planetas de alguma forma. A partir daí, as pesquisas passaram a se concentrar em descobrir qual poderia ser essa ligação. A primeira conclusão é que esse calendário talvez tenha ajudado os maias a acompanhar os movimentos desses planetas de alguma forma. Então, eles começaram a notar algo interessante. Esses ciclos poderiam estar especificamente ligados aos períodos sinódicos de Júpiter e Saturno. Por períodos sinódicos, queremos dizer o tempo que um corpo celeste, como um planeta, leva para retornar à mesma ou quase à mesma posição vista da Terra. Embora essa possibilidade fosse bastante empolgante, algo não batia direito. Cada planeta se move de maneira muito diferente, e tentar encaixar vários planetas em um período de 819 dias simplesmente não parecia funcionar. Em outras palavras, esse sistema de calendário dividido em 4 partes e codificado por cores era simplesmente curto demais para se alinhar perfeitamente com os períodos sinódicos dos planetas visíveis. Então parece que voltamos à estaca zero. Esse mistério deixou muita gente coçando a cabeça por anos, até que em 2023, especialistas perceberam que talvez estivessem olhando para a coisa toda do jeito errado. Na verdade, os pesquisadores precisavam mudar de perspectiva. Em vez de enxergar o sistema como 819 dias,
Eles precisavam considerar esse número como representando linhas do tempo, e esse período de tempo poderia ser só uma pequena parte de um calendário muito, muito maior. Veja, como dissemos antes, esse ciclo parecia acompanhar o período em que um planeta se tornava visível para as pessoas na Terra. Para provar que esses 819 ciclos eram linhas do tempo e não dias de fato, os pesquisadores precisavam de um planeta que pudesse servir como ponto de partida para sustentar a teoria deles. Nesse caso, era Mercúrio, e existe uma razão bem simples para isso. O período sinódico de Mercúrio é de 117 dias, o que se encaixa perfeitamente na contagem do calendário. Quer dizer, se você pegar 1819 e dividir por 117, você chega ao número 7. Então, Mercúrio é o único planeta visível cujo ciclo sinódico se encaixa perfeitamente nesse período em números inteiros. Perfeito. Agora eles tinham um ponto de partida sólido. A partir daí, eles precisavam expandir o calendário, aumentando seu comprimento para 20 períodos de 819 dias. De repente, um padrão começa a surgir. E assim, todos os ciclos sinódicos dos planetas se encaixam perfeitamente no sistema. Por exemplo, o período sinódico de Saturno, de 378 dias, se alinha perfeitamente após 6 ciclos de 819 dias. Vênus se alinha a cada 5 ciclos, Júpiter a cada 19 ciclos, e Marte, que leva mais tempo, precisa de 20 ciclos. Em outras palavras, leva cerca de 45 anos para Marte se alinhar com os períodos sinódicos de todos os planetas visíveis. Então, foi assim que os pesquisadores determinaram que a civilização antiga não estava se referindo a dias, mas sim a linhas do tempo. Os astrônomos maias criaram essa contagem como parte de um sistema de calendário maior, composto por 20 períodos. Mas aí surge uma pergunta: por que estudar os períodos sinódicos era tão importante para os maias? Bem, ainda não temos resposta super específica sobre esse calendário misterioso. Mas o que podemos afirmar com certeza é que os maias realmente acreditavam na influência poderosa do cosmos sobre a vida cotidiana. Então, talvez eles quisessem analisar como os movimentos de todos os planetas visíveis se alinhavam com os outros calendários deles. Claro, esses sistemas são uma parte do entendimento incrível e avançado dos maias sobre astrologia. E não era só uma questão de usar ciclos astrológicos para plantar e colher. Eles também tinham conhecimento absurdamente específico, como prever eclipses solares. Arqueólogos acreditam que a conexão dos maias com as estrelas está refletida nas ruínas do seu mundo. Pegue a famosa pirâmide na antiga cidade de Chichén Itzá, localizada na península de Yucatán, no México. Se você olhar de perto para a base da escadaria, vai ver a cabeça de uma serpente esculpida em pedra. Mas aqui vai a parte mais legal. Durante os equinócios de primavera e outono, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, o Sol projeta sombras triangulares nítidas na escadaria. Isso cria a ilusão de uma serpente deslizando pelos degraus. Outro exemplo de como eles usavam seu conhecimento de astronomia em seus templos está em Tikal, na Guatemala. Construída por volta do ano 1 da Era Comum, essa pirâmide é considerada um dos primeiros complexos astronômicos dos maias. E seu alinhamento e orientação permitiam que eles acompanhassem e calculassem solstícios e equinócios com uma precisão incrível. Os maias eram observadores do céu muito habilidosos. Assim como temos hoje observatórios modernos e de alta tecnologia com cúpulas arredondadas, eles tinham algo parecido, conhecido como El Caracol. O nome significa caracol em espanhol e faz referência à escada em espiral dentro da torre. Construído por volta do ano 906 da Era Comum, era o lugar perfeito para observar todas as mudanças no céu e acompanhar os movimentos do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas. Diferente de nós hoje, com nossos telescópios, satélites e ferramentas avançadas, os maias dependiam totalmente da observação a olho nu, e isso torna suas conquistas ainda mais incríveis.